Vendas, negociação, persuasão, motivação, metas, atendimento, relacionamento, convencimento, oportunidade, fechamento, dinheiro, tranquilidade, resultado, sucesso. Está no ar o podcast Show em Vendas, com César Frazão. Show em Vendas! Olá, vendedor, vendedora! Vamos a mais um podcast sempre ajudando você a vender mais. E o nosso tema de hoje, pessoal, quero falar sobre prospecção de novos clientes. Como conseguir novos clientes, como aumentar suas vendas, seu faturamento. Por que eu escolhi esse tema? Tenho visto por aí, nas empresas, uma situação preocupante. Muitos vendedores reclamando que estão ganhando pouco, que não estão conseguindo vender, mas estão esperando os leads chegarem. Leads, para quem não sabe, são contatos. São contatos vindos de propagandas, de divulgações que a empresa faz nas redes sociais, principalmente. Isso gera uma ficha, gera um interesse que vai para o vendedor fazer a venda. Então, nós chamamos isso hoje de leads. Antigamente era receptivo ou passivo. Muito bem. E eu tenho visto os vendedores reclamarem que não estão chegando leads suficientes para eles venderem. E aí tem uma outra categoria de vendedor que reclama que os leads são fracos. Olha, tá chegando leads, Frazão, mas os leads são fracos, não são qualificados, né? Não dá para vender. Ô, gente, parece que é o poste fazendo xixi no cachorro, inverteu as coisas, né? Vamos lá. É claro que é desejável propaganda, marketing, que os leads venham com qualidade para a gente poder vender. Isso é uma ajuda, é um opcional, é um extra, tá? Esse marketing ajuda a acelerar as vendas e a ganhar mercado, ok? Mas, em última análise, desculpa, mas o vendedor é pago para vender, né? Faz parte da profissão do vendedor ir buscar clientes, ir atrás de novos negócios, fomentar vendas, trazer vendas e não só converter aquilo que chega até ele, tá bem? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o vendedor converter o lead em vendas. Beleza, ótimo. Agora, e se o lead não vem? E se o lead, como o vendedor fala, não é qualificado? Vai fazer o quê? Ficar reclamando, botando a culpa na empresa, botando a culpa no gerente, botando a culpa na empresa de marketing? Faça-me um favor, né? O vendedor tem que vender. Desculpa você, vendedora, se está ouvindo isso e não gosta, mas essa é a verdade, tá bom? Então, gente, vamos lá. Como é que a gente faz para vender, então? Vamos resgatar um pouquinho do papel do vendedor. O vendedor tem que buscar novos clientes. E ele pode fazer isso como? Com 3 dicas. Dica número 1, selecionando um público-alvo. Selecione um público-alvo que você quer vender. Pode ser B2B ou B2C, mas qual tipo de empresa ou de pessoas você quer atacar? Então é importante selecionar esse público, porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, tá? Então selecionar um público. Segunda dica, qual região você vai vender? Eu sei que talvez você possa vender para o Brasil todo, mas é interessante você trabalhar nichado, focado em região, porque você vai conhecendo mais empresas da mesma localidade e eles se conhecem. O seu nome vai ficando famoso, um vai indicando o outro e você vende com mais facilidade. Então determinar, por exemplo, se você vai vender só em São Paulo, se você vai vender no interior, se você vai vender para o Nordeste, para o Sul, e focar numa região, depois você vai indo para outras, tá? E terceira dica, qual sua meta de novos clientes? Não estou falando meta de vendas, estou falando meta de novos clientes, porque quando você estabelece uma meta de novos clientes, tudo começa a clarear, porque você passa a ter um horizonte que você precisa buscar, que são esses novos clientes, tá? Então você assim, primeiro, não ficar parado esperando leads. Segundo, definir o público, a região e a meta. E terceiro ponto, gente, importante, dedicar um tempo do dia a isso, sabe? Eu sei que você tem muito trabalho para fazer, problemas para resolver, burocracias, controles, planilhas, carteira de clientes, devolução e etc. Mas se você não tiver disciplina, ou se você é líder e vai passar esse podcast para sua equipe, se a sua equipe não tiver disciplina de dedicar
pelo menos 1 hora do dia para busca de novos clientes, a prospecção não vai rolar, não vai acontecer. Então, disciplina, consistência, sabe? Todos os dias das 8 às 9 buscar novos clientes, ou das 11 ao meio-dia, ou das 2 às 3 ou no final da tarde. Mas determinar um período do dia para ir atrás de novos negócios. Aí sim o resultado começa a acontecer, tá bom, gente? Porque tem 2 ditados, 2 frases que são universais e nunca falham. A primeira é: se oferecer, vende. Se oferecer, vende, viu? Alguém vai comprar. E a segunda é: ofertar não ofende, quem não oferta não vende. É isso aí, ofertar não ofende, quem não oferta não vende. Para vender mais, você precisa conversar com mais pessoas. Esse é o resumo do podcast de hoje. Para vender mais, você precisa conversar com mais pessoas. E isso você não faz só esperando leads, você faz na prospecção, indo atrás de novos negócios. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, passe esse podcast para outras pessoas também. E se precisar dos nossos treinamentos em sua empresa, estamos à disposição. Muito obrigado, boas vendas, sucesso e que Deus continue nos abençoando sempre. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão. Compartilhe. Muito obrigado, boas vendas e sucesso para você.